Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso curso de Teosofia Avançado. Namastê. E assim vamos indo, né, gente? Curso já é a aula 16, se não me engano. Vai chegar um ponto que a gente vai acelerar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, trabalhar em uns aspectos mais práticos. Tem muita matéria. A obra, um tratado sobre o fogo cósmico, ela é tão completa ou mais completa do que a doutrina secreta. Não é um assunto para se tratar em pouco tempo, não. Exige muito da gente, muito. Assim como a doutrina secreta também exige. Agora, no meu modo de entender, essa obra aqui ela é mais prática no sentido do dia a dia, de utilizar o conhecimento. Ela é menos teórica, vamos dizer, e é mais prática. Mas vai exigir muito, tá? Vocês já devem ter percebido que os conceitos que são tratados são muito profundos. Mas é isso aí. Vamos continuar nosso curso, tá? A gente estava falando na semana passada sobre os efeitos do movimento rotativo. O movimento rotativo é o movimento da matéria. Tudo gira, tudo gira. Falamos sobre os efeitos, agora vamos falar sobre as qualidades deste movimento. As qualidades: inércia, mobilidade, ritmo, que são todas qualidades da matéria. A gente não está falando na qualidade da consciência. Então, é a qualidade voltada ao aspecto Brahma. Quando a gente fala sobre as qualidades voltadas ao aspecto consciência, então seria o aspecto Vishnu. Então, as qualidades do movimento da matéria são essas aí. Tá? Fala sobre a inércia. Inércia, ela caracteriza todos os átomos na aurora da manifestação. É sempre daquele jeito, né? Pralaya, depois vem um Manvantara. Então, os átomos, durante o Pralaya, eles estão praticamente inertes, praticamente sem movimento. Tá? Então, no começo de um ciclo solar, no começo de uma cadeia, no começo de um globo, ou de qualquer forma esteroidal, no começo, a característica principal é a inércia. O movimento vai surgindo gradativamente à medida da evolução. Tá? Então, inércia é falta de atividade. Tá? E da relativa quietação dos fogos da matéria. É relativa porque a percepção nossa quanto ao Pralaya é que Pralaya é morte, que Pralaya é um negócio pleroma, caos, né, dos gregos, tá? Isso é durante o obscurecimento, é o final de um sistema solar ou até de um universo, tá? Isso é Pralaya. Então é resultado da falta de atividade e isso acontece no Pralaya, tá? Então, onde existe forma, porque forma é matéria já aglutinada, diversos átomos para fazer uma forma. Então, onde tem forma, entra em ação as leis da atração, lei da repulsão e vai adquirindo força. E à medida que essa força vai crescendo, a matéria se torna possível de radiar, irradiação. É os elementos atômicos mesmo, urânio, essa aí, onde é já um elemento mais dentro da escala evolutiva, dentro do reino material, acima dele são os cristais, os diamantes e tudo mais.
Mas o urânio, ele está em fase de transmutação, em radiação. Então, acontece uma estimulação, uma gradual aceleração da matéria, e isso é onde existe forma, lei de atração e repulsão. Tá? É parte do interior do próprio átomo, pelo movimento rotativo dele, que o movimento rotativo produz a mobilidade do átomo. Então é a energia da matéria mesmo que faz esse trabalho aqui, onde vai ser possível a radiação. Sobre a mobilidade, então. O movimento rotativo chega num ponto, então, num grau, que ele produz radiação, e essa radiação gera um efeito sobre todos os átomos que estão em volta daquele átomo que nós estamos tratando aqui, de um átomo X qualquer. Tá? E essa atuação recíproca, porque dois átomos começam a interagir, causa repulsão ou causa atração. Isso varia com a polaridade de átomo. Seja que a gente pode falar de um átomo cósmico, que é o caso de um logos cósmico, sistêmico, que é um logos planetário, ou um átomo físico. Então, o que acontece é isso, tá? Radiação, efeito um átomo sobre o outro, atração, repulsão, dependendo da polaridade de um e do outro, e seja qual tipo de átomo que for. Isso aí que gera a coesão da forma. É essa lei de atração e repulsão que tende ou a afastar realmente todos os elétrons, todos os átomos, ou se aproximar. Eu dei um exemplo em uma outra aula aqui, que é o caso da força nuclear forte e a força nuclear fraca, tá? Onde a gente vê dentro de um núcleo de um átomo, a gente vê lá no núcleo os prótons, um monte de prótons dentro de um núcleo, eles se estão, como é carga positiva, todos eles, se repelindo, mas tem uma força que é o círculo não se passa em volta dele, que é mais forte do que ele e mantém esses prótons unidos. Tá? Mas vai chegar uma determinada hora que essa repulsão ali também vai produzir ou coesão ou destruição da forma. Mas a coesão da forma que nós estamos tratando de lei de atração e repulsão, junta tudo, para fazer uma forma precisa de uma quantidade X de átomos para fazer isso aí. Tá? Então, formas vem a manifestação. Formas é uma coisa da manifestação. E persiste a forma durante um determinado ciclo, que pode ser um ciclo muito grande ou um ciclo muito pequeno. E essa lá persiste até que vem uma terceira qualidade, já falando da mobilidade agora, que é o ritmo. Ela tem que ser reconhecida, é o ritmo do movimento. Vamos lá, o que ele diz sobre isso. Então, vamos falar sobre o ritmo agora. Tá? Então, é chegado um ponto de balanceamento perfeito de equilíbrio, ou seja, a forma está em movimento, ela criou aquela mobilidade toda, mas chega uma determinada hora que mesmo uma forma qualquer que está tentando se repelir, tentando sair da prisão de um círculo não se passa, mas chega uma hora que produz um equilíbrio, e esse equilíbrio que acontece dentro de um átomo, seja o tipo de átomo que for, desde que estamos falando um átomo químico até um logos solar, que é um átomo também, tá? É a desintegração da forma. Vai acontecer quando acontece esse equilíbrio. Você veja bem, quando a gente estava no Pralaya, estava tudo num perfeito equilíbrio. Entrou no Manvantara, saiu do equilíbrio. Agora, a lei da evolução vai caminhando e vai pegando aquilo que foi desequilibrado quando entrou na manifestação, de um determinado trecho da evolução para frente, começa a achar também um novo equilíbrio
dentro da manifestação. Esse aí é o caos não, esse é o fim, isso é a desintegração. Quando chega realmente naquele equilíbrio, isso significa que estamos próximo de acabar o Manvantara e reiniciar um novo ciclo de Pralaya. Então, a liberação da essência que habita, né, vai acontecer, porque em cada forma, enquanto estava só o átomo físico, o único princípio que tem no átomo físico é o princípio de Brahma, é o princípio da matéria. Mas fez uma forma, então o que é que nós temos lá? Nós temos um segundo princípio, princípio de Vishnu. O princípio de Vishnu é o Filho, ou é a consciência. Então a consciência é ela que habita a forma. Então quando acontece esse equilíbrio, aquela forma, aquela Deus ou aquele ser que está preso naquela forma, ele também vai ser libertado. Isso acontece também com o equilíbrio depois que chegou nessa fase aí. E finalmente, que quando entrou em Manvantara, o que estava acontecendo? Quando estava em equilíbrio lá no Pralaya, nós tínhamos lá tudo realmente um grau de consciência única, então equilíbrio total, então está tudo junto, não tinha uma separação, mas quando entrou em Manvantara, entrou em manifestação, então lembra das primeiras aulas da força chamada Forrati? A força Forrati pegou, uniu espírito e matéria. Então a união espírito e matéria é a confecção da prisão onde a consciência fica presa durante um determinado ciclo. Isso varia dependendo do grau de consciência, de quando entrou, quando saiu. Tem uma série de coisas que podem mudar. Mas o que vai acontecer quando surge aquele equilíbrio final, tá? Liberou a essência e novamente espírito e matéria são separados. Isso significa então que eles estão prontos agora para voltar para a origem. A matéria origina de Mula Prakriti, que é a forma de matéria primordial. Então, ela vai voltar para ser uma coisa coesa. E o próprio espírito também, ele entra dentro do Pralaya, e lá dentro do Pralaya, todos têm a mesma consciência, como se fosse um só, embora eu ressalto mais uma vez que a identidade continua. Então é o fim de um ciclo. Esse ciclo pode ser planetário, pode ser humano, pode ser solar, fim de um determinado ciclo. Quando a gente fala Manvantara Pralaya, é sempre nesse sentido, são 5 ciclos. Aparece então o obscurecimento, fim da manifestação, então acabou aquele ciclo. Acabou entre aspas, né? Acabou como forma, como essência, tanto do lado material quanto do lado espiritual. Um é Purusha, o espírito, Prakriti é matéria. Tá? Ambos entram em obscurecimento e fica naquele equilíbrio lá durante o Pralaya. Gente, sobre Pralaya, sabe-se muito pouco sobre o que acontece lá. Até porque, quando a gente vai lá, não tem ninguém que volta para contar a história. Pelo menos não. Quando volta um novo Manvantara, tá? Começa quase que do zero. Então, começando do zero, então a gente não tem muita informação do que acontece. É só a gente olhar para nós aqui, quando a gente morre, tá? O que acontece depois da morte? Tem um monte de teorias aí, tá? Muitas delas são legais e já são até esotericamente comprovadas, mas do ponto de vista da consciência presa no corpo físico, a gente não tem muita informação do que acontece na morte. A gente tem alguma coisa quando a gente dorme e está no sonho. Às vezes o sonho a gente lembra, mas são planos diferentes. Tá? Então, quando a gente está sonhando,
Temos a consciência física e temos a consciência astral. Mas às vezes aquela barreira que existe entre os dois deixa passar alguma coisa e aos pouquinhos, os sábios vão entendendo o que se passa realmente depois da morte. Mas essa é uma coisa dentro do microcosmo. Dentro do macrocosmo, quando um sistema solar inteirinho entra em pralaya, não fica registro nenhum daquilo que acontece lá dentro, e quando volta a gente não tem. Então tem alguma coisa, a gente fala sobre isso embasado em obras que a gente estuda aí, mas são coisas meio genéricas, não tem muito detalhe sobre isso não, mas é o fim da manifestação. Agora, até onde eu aprendi, até onde eu faço as minhas reflexões e onde eu estudei, tá? Em pralaya, aquilo que parece ser uma coisa que é morte, não é. É uma vida efervescente, mais do que aqui, mas num sentido de sutileza, de tal ordem, que não tem palavras para explicar isso aí não. É aquilo que a Blavatsky fala, a mente é a assassina do real. Essa frase é famosa da Blavatsky. Por que ela é a assassina do real? Porque ela só consegue entender aquilo que está no mundo da mente. Acima do mundo da mente existem outros mundos, se sabe perfeitamente disso. Não é só teosofia que fala disso, todas as filosofias falam disso, tá? E a mente não percebe, pelo menos no grau que nós estamos hoje, a grande maioria. Quando a mente deixar de ser a assassina do real e se tornar uma serva, ou seja, a gente entrar na parte mais sutil da mente, aí fica muito pertinho de Budi. Então, é fácil entrar a intuição e ter a percepção desses planos. Mas vamos lembrar, quando a gente fala de pralaya solar, por exemplo, significa o seguinte, gente, ó, não é plano físico, já foi, astral já foi, mental já foi, o búdico já foi, o átmico, o nirvânico já foi, o monádico também, e até o plano Adi, que é o plano onde está a consciência do logo solar, também entrou em pralaya. Ou seja, os 7 planos do nosso sistema solar, quando entra num pralaya solar, todos esses 7 planos deixam de existir. Eles voltam para alguma coisa que é chamado de cósmico, onde não tem muitas palavras para explicar isso aí. A mente não consegue, as palavras não conseguem. Há a reabsorção da essência e a fusão novamente da matéria diferenciada com a raiz da matéria. A reabsorção da essência, nós estamos falando, no caso da mônada, ela entra e ela é reabsorvida no logos, ou alguma coisa parecida com isso. Tá? Não podemos dizer que é o logos, que o logos também entra em manifestação. Pelo menos o terceiro logos e o segundo logos. Mas o primeiro logos não entrou na manifestação. Mas não tem muita palavra para isso não. Mas agora a matéria também. A matéria manifestada é chamada de Prakriti, e ela, lá no Pralaya, ela vira Mula Prakriti. Tá? É o fim do tempo e do espaço, como a gente entende isso aí. Tá? Não existe mais, então, se procurar aí o sistema solar, entre um Pralaya, o sistema solar anterior, que foi o sistema solar de Brahma, no tempo e no espaço ele não existe mais. Tá? Mas ele existe, vamos dizer, na evolução cósmica. Não acabou, está lá. Mas como matéria, sim. É o fim do tempo, fim do espaço. Isso é como se diz, um pralaya solar. E a unificação dos 3 fogos, nós estamos falando do fogo da matéria, que é o fogo por fricção,
o fogo do Filho, que é o fogo solar, e o fogo do Espírito. Então, é o fogo de Brahma, Vishnu e Shiva. Então, tem a unificação desses três fogos, acontece a combustão espontânea que provoca o fim do sistema solar. Então, a atividade sintética da matéria, naqueles três movimentos lá que a gente já falou, movimento rotativo, movimento de Brahma, cíclico espiralado, movimento de Vishnu, e o que empurra tudo para frente, movimento de Shiva, passa a ser um movimento unificado. Ou seja, Shiva está empurrando o sistema solar em direção à fonte dele. Mas o movimento cíclico e espiral continua e o movimento rotativo também continua. Então são três movimentos, mas tem um total aí, um movimento cíclico que faz realmente esse movimento unificado, que é produzido pela interação dos fogos da matéria, da mente e do espírito. Essa é a atividade sintética da matéria. Não mais. Então, quando o ritmo ou o equilíbrio é atingido num sistema solar, pode ser num plano, num raio, num corpo causal, num corpo físico, o ocupante da forma é liberado da prisão e retorna à fonte original. Gente, eu já expliquei isso aqui outras vezes, mas vamos lembrar. Isso aqui é quando nós estamos olhando o aspecto de um pralaya solar. Agora, as mônadas que vivem dentro de um sistema solar, individualmente, elas podem também voltar e escapar do círculo não se passa solar e entrar de novo em outros planos além daqueles planos do sistema solar. Não é preciso que a gente espere o fim do pralaya, do manvantara de um sistema solar para o retorno para casa. Isso é um aspecto individual de cada uma das mônadas. Cada um de nós está conectado, obviamente, a uma única mônada. Tá? Então, o revestimento ou forma, seja o que for, ele se desintegra, tá? Quando há a entrada no pralaya. Então, nós a mesma coisa. Se individualmente nós vamos entrar num pralaya também, ou seja, a mônada completou o ciclo de aprendizado dela no sistema solar, então todos os veículos da mônada também são desintegrados. É um pralaya individual para aquela mônada, não é o pralaya solar, mas é isso que acontece. Os veículos se desintegram. Vocês estão lembrados quais são os veículos da mônada? Mônada, eu superior, personalidade. Personalidade, 3 veículos: físico, astral, mental. Eu superior, 3 veículos: mente abstrata, Buddhi, Atma, Buddhi, Manas. Então, tudo acaba. Isso aqui às vezes machuca, quando a gente fala com os budistas sobre isso, por exemplo, que significa que aquilo que eles chamam de nirvana, que é o plano átmico, não é o fim. Ele vai desaparecer também. Tem coisa além do nirvana. Okay? Dentro dos estudos que a gente faz de teosofia mais avançado, chega-se a essas conclusões. Ok, gente? Então, com isso, a gente praticamente encerra essa questão sobre os movimentos aqui. Vamos só falar um pouquinho sobre o simbolismo do movimento. É coisa rápida. Tá? Cada esfera rotativa pode ser o quê? O que é esfera rotativa? Eu sou uma esfera rotativa. O planeta é uma esfera rotativa. Tá? Ela pode ser representada por símbolos. Tá? E esses símbolos, quem já estudou a doutrina secreta, no volume 1, tem os símbolos lá, logo no começo do volume 1,
onde ele mostra uma série de símbolos. Eu vou mostrar alguns deles aqui, poucos, não vou falar sobre todos não. Tá? Então, na doutrina secreta, quando fala sobre essa simbologia, a doutrina secreta está se referindo à evolução da consciência. Agora, aqui nessa obra, esses mesmos símbolos vão ser observados não sob o ponto de vista da consciência, eles vão ser observados sob o ponto de vista agora da matéria. Só para citar alguns, que a simbologia, muitas vezes a gente acha que ela vamos dizer, absoluta. Não é. O mesmo símbolo pode ser usado para explicar a evolução material e ele pode ser usado para a evolução espiritual também. Os símbolos são os mesmos. Então esse símbolo aqui, isso aqui é muito comum na doutrina secreta. Quem estudou vai lembrar, né, desse símbolo aí. Ele é o círculo. O que é esse círculo sobre uma prancha escura? Ele representa: o círculo não se passa da matéria não diferenciada. Então o que é? Quando a gente está falando do sistema solar, seria o conjunto total do Sol e todos os seus planetas. Então ele representa um sistema solar, ele pode representar um planeta, pode representar o corpo de um homem celestial, um corpo humano, tudo esse é o símbolo, esse é o círculo, tá? Ele representa o círculo não se passa. Se olhar lá na doutrina secreta, quem tiver depois dá uma olhada lá, tá? Você vai ver que quando ela fala sobre o ciclo, ele não fala sobre o ponto de vista da matéria, ele fala sobre o ponto de vista da consciência. É um pouquinho diferente, eu não vou repetir aqui, porque realmente eu acho que não é necessário. Mas esse é o círculo. Depois, o próximo símbolo, que é muito usado também, é um círculo com um ponto no centro. É a produção de calor no coração da matéria. Ou seja, começou a rotatividade, aquele movimento em rotação dele. Começou aquilo ali, então, no ciclo anterior ainda era o ciclo não se passa, a matéria era indiferenciada, tudo era mula prakriti. Agora aqui já é uma matéria, já começa a haver uma diferenciação, surge o calor, movimento da primeira atividade rotativa, ímpeto de atração e de repulsão que leva à produção de algumas coisas aí que nós vamos falar aqui, ó. Então são dois símbolos. Volto a dizer, quem quiser depois dar uma olhadinha na doutrina secreta e ver o que é esse símbolo sobre o ponto de vista da consciência. Produz esse ponto aqui, ó. O círculo é dividido em dois. Ele marca a rotação ativa, início da mobilidade do átomo da matéria, no ponto onde ele toca a periferia e contata a influência dos átomos ao seu redor. Ou seja, já está havendo uma interação, está começando a fazer formas. Então a radiação é estabelecida, tem um ponto de depressão, mostrando entrada e saída de calor. Esse é esse tipo de símbolo, olhando para o aspecto matéria-brahma. Aí surge esse outro símbolo aqui, é o círculo dividido em 4. Então esse é agora o verdadeiro ciclo da matéria, círculo da matéria. A cruz de braços iguais do Espírito Santo ou Brahma. Então esse é o símbolo de Brahma, que é a personificação da matéria inteligente ativa. Mostra a penetração do fogo em 4 direções. Então você vê, é dentro da evolução da matéria, a gente foi vendo através desses símbolos que foram surgindo diversas fases de evolução. Então se a gente quiser estudar a cosmogênese, se a gente pega a cosmogênese, normalmente a gente estuda a cosmogênese sobre o ponto de vista da evolução da consciência. Mas daria para fazer também um estudo da cosmogênese do aspecto puramente material. É que, como nós somos já purushas, nós não somos prakriti, quer dizer, nós somos os dois, mas eu acredito que entre todos nós aqui, purusha já é mais ativo do que prakriti. Então, para nós é mais importante olhar sob o ponto de vista do
Purusha, que é o lado espiritual. Tá? Então, aqui é esse símbolo que se personifica o símbolo de Brahma. Obviamente, se a gente olhar isso aqui, no primeiro sistema solar, que nós estamos no segundo, era isso aqui o símbolo dele, porque era o sistema solar de Brahma. Vishnu estava aguardando ainda para entrar no segundo sistema solar. Aí tem esse símbolo aqui, que ninguém gosta dele, é complicado esse símbolo, né? Vocês devem saber por quê, obviamente, que é a suástica. É o fogo se estendendo não só da periferia para o centro, mas em 4 direções. Isso significa o quê? Que gradualmente circulando e irradiando da periferia e ao seu redor. Então é um movimento já, você pode ver, a suástica já não é 2 dimensões, já é um movimento tridimensional. Então isso é o significado da suástica. Tá? O que significa? A atividade completa em cada departamento da matéria. E chega no final da evolução da matéria, então essa suástica ela é uma roda de fogo flamejante para simbolizar a matéria realmente evoluída, tá? Recuperando as características originais, vamos falar assim. Tá? Felizmente, como eu falei, os nazistas apropriaram-se desse símbolo aí, tá? Milenar, e criou-se lá o símbolo dele, da suástica, como sendo do nazismo. Tá? Mas não é. Esse símbolo, originalmente, é um símbolo espiritual, nunca de uma determinada facção política, seja o que for. Então, esses são os movimentos, símbolos, para a gente só dar uma pincelada nesses símbolos aí, ok, gente? Agora vamos começar a falar sobre um novo tema, que é, mais uma vez, movimento, mas o movimento agora a gente vai associar o movimento da matéria com os chakras, com os centros. Vamos observar bem. O movimento que a gente estava falando aqui, rotativo principalmente, tem a ver com Prakriti, matéria. Centro, chakra, ele já é pela evolução espiritual. Então a gente não está falando sobre Prakriti, a gente está falando agora sobre o ponto de vista de Purusha, que é o espírito. Então vamos associar o movimento com o espírito, associar então matéria e espírito, a gente ver como é que é esse esquema aí, tá? A gente não vai abordar o assunto, né, em um ângulo que venha dar regras que permita ao ser humano, ao homem, né, vivificar esses centros e fazer eles funcionar. Em outras aulas aqui a gente já falou, fazer a vivificação do centro é um dos nossos objetivos, mas conduzam esse assunto com sabedoria. Tá? Não podemos dar bobeira não, porque ele é complicado. Tá? Então, o que o autor aqui, o mestre de Walkul, está falando? Que o homem se dedique a uma vida altruísta, disciplina, refine e domine os seus veículos inferiores e se esforce para purificar e controlar os invólucros. Se você faz tudo isso que está nesse segundo cor azul aqui, que aqui é azul claro, o que você vai falar sobre o aspecto de vivificar o centro virá gratuitamente. Então esse é o trabalho mais sério quando se fala para vivificar os centros. Vida altruísta, disciplina, refinar e subjugar veículos inferiores e também se esforçar para purificar e controlar os seus invólucros. Colocaria mais um ainda, que seria o autoconhecimento, entender definitivamente quem você é dentro desse esquema todo. Façam isso e os centros vão ser vivificados com risco zero.
Se isso for feito, você vai ver que o desenvolvimento e funcionamento dos centros vai paralelamente avançando à medida que você faz essas práticas que estão sugeridas aí, tá? Então, grande perigo, terrível calamidade aguarda o homem que desporta esses centros por meios indevidos e faz o experimento com os fogos do corpo sem o necessário conhecimento técnico. Tem escolas que ensinam isso aí, o Tantra é uma escola que ensina isso, tá? Mas, no meu modo de entender, né? Cada um tem o teu modo e é responsável por aquilo que você faz. Eu sigo o que o mestre está falando aqui, o Alku fazer. Eu não vou fazer nenhum trabalho que não seja dentro dessa linha de evolução da consciência para a vivificação do centro. Mas cada um tem o seu caminho. Ele pagará ou pode pagar o preço da ignorância, pode destruir matéria, pode queimar o tecido corporal, o tecido cerebral, pode desenvolver insanidade, abrir a porta corrente de forças indesejáveis e destrutivas, principalmente aquelas oriundas do plano astral, gente. Plano astral, ele é dose, muito complicado, a gente vai ter que aprender muito ainda para dominar realmente esse lado nosso emocional. É complicado, tá? E fazendo a vivificação do centro, principalmente esse centro aqui, ó, nessa altura aqui abaixo do diafragma, que está muito relacionado com as emoções, isso aí é muito complicado para trazer consequências graves. Não é só no centro, tá? Também aquela teia etérica que tem entre o plano físico e o plano astral. Ela vai ser destruída, mas vai ser destruída à medida da nossa evolução. Não acelerem. Tá? Então, o aspirante tem 3 coisas que ele tem que fazer: purificar, disciplinar, transmutar a natureza tríplice inferior. Podem ver, gente, que isso aqui, à medida que a gente vai avançando no livro, o mestre está sempre cutucando nesses aspectos. É para a gente não esquecer. Realmente, nós temos que fazer um trabalho. Aquilo que eu brinco aqui com vocês, que a gente acha que a gente veio aqui para fazer turismo, gente, tem um trabalho pra caramba para fazer. Comecem a dedicar tempo a isso. É muito importante do ponto de vista do nosso eu superior. Do ponto de vista da consciência ou do nosso eu inferior, do nosso lado eu material, não é muito importante. Agora eu pergunto, você é matéria ou você é espírito? A resposta é que você é os dois. Na involução, matéria é mais importante do que o aspecto espiritual. Por quê? Porque é o propósito de mergulhar na matéria. Quanto mais bagunçado, melhor. Mas nós já passamos por isso, gente. Já passamos pelo primeiro sistema solar. Estamos no meio do segundo sistema solar. Já passamos da metade. Ou seja, nós não estamos mais sobre o domínio da matéria. Nós estamos naquele ponto que nós vamos dominar a matéria. E esse é o trabalho que nós temos que fazer agora conosco mesmo. Então, nunca é demais repetir isso aqui, tá? Então, desenvolver o conhecimento de si mesmo, que é aquele ponto anterior que eu falei, que estava uma relação lá, eu falei que é o autoconhecimento. A gente tem que fazer isso. Dentro desse esquema, entender quais são as leis que regem o sistema durante um Manvantara, para que a gente possa utilizar todas as forças e energias que existem no Manvantara em prol do Purusha, não mais em prol do Prakriti. O Prakriti vai acompanhar nós. Eu vou dar um exemplo aqui, uma historinha, não uma historinha,
uma parábolazinha muito simples, mas ela é fundamental para a gente entender isso aí. Tem períodos que a matéria é mais importante do que o espírito, como eu falei, que é a involução. Nós já passamos. Então é o seguinte, gente, observem uma coisa. Quando você olha para a luz, olhe para o sol nascendo, você olha, caminhe em direção ao sol nascente. Ah, imagine isso aqui agora. Você vai caminhar em direção ao sol nascente. O que acontece com a tua sombra? Ela fica atrás e é obrigada a te acompanhar. Veja a simbologia. Você está caminhando em direção à luz. Ok? A sombra é obrigada a te acompanhar. Agora faz o seguinte, em vez de você caminhar em direção à luz, caminhe em direção contrária. O que acontece? A sombra fica na tua frente. Você segue a tua sombra. Isso aqui, gente, é simplesinho, isso aqui, mas é aquele ponto. Nós seguimos a sombra há muito tempo. Foi o primeiro sistema solar inteirinho e agora o segundo sistema solar até a metade. Nós seguimos a sombra. A sombra também faz parte, ela também está em evolução. Mas agora é a hora do nosso aspecto luz dominar a matéria. Então, por isso que eu acho muito legal essa simbologia. É só ver, caminhe em direção à luz, a sombra é obrigada a te acompanhar. Se afaste da luz, você é obrigado a seguir a sombra. Né? Mas é isso aí. Isso aqui significa desenvolver o conhecimento de si mesmo. Né? Servir a raça com o máximo de auto-abnegação. O que é que isso aqui significa? Que você não está mais tão individualizado. Você percebeu que você faz parte de um determinado grupo e você trabalha para o grupo, não mais para o indivíduo. Então você veja só, 3 coisas que nós temos que fazer aí. Purificar os veículos, o autoconhecimento, entender que você é Purusha e Prakriti, mas agora nós estamos na época de enaltecer o Purusha. E outra, servir a raça, servir o grupo, raça no sentido de grupo. Porque quanto mais gente se liberar nesse processo aqui, que consegue sair do sistema solar antes do fim do Manvantara, você está simplificando o trabalho do Logos planetário. O Logos planetário vai te ajudar, porque realmente ele é o primeiro a entrar no planeta e é o último a sair na manifestação, assim como o Logos solar é o primeiro a entrar no sistema solar e o último a sair. Então aqui as coisas que aspirante tem que fazer. E eu acredito que todo mundo que está seguindo esse curso, de uma forma ou de outra, ou já é um discípulo, ou é um aspirante, ou vai se tornar. Então aqui, gente, olha só a quantidade de trabalho que nós temos para fazer. Tá? Fazendo isso, ele cumpre a lei, ele se qualifica para receber a ajuda da iniciação. É o seguinte, gente, iniciação é ampliação de consciência, repetindo mais uma vez. Tá? Então, a ampliação de consciência ela acontece naturalmente. Não precisa de iniciação, de fazer coisas, vamos dizer, além daquilo que faz a própria evolução. Mas aqueles que têm pressa, que já está de saco cheio desse mundo, que já percebeu que não tem muita coisa para conquistar mais aqui, nunca teve, mas está percebendo isso, então às vezes a gente tem uma vontade de acelerar esse processo. Então um caminho para acelerar esse processo é o caminho das iniciações. Então são formas que trabalhamos os nossos centros, os nossos chakras, a nossa Kundalini, a gente trabalha isso com a ajuda daqueles que já passaram por tudo isso.
são os mestres de sabedoria. Então, quem faz esses pontos aí? Purificou o corpo, desenvolveu o conhecimento de si mesmo, ele trabalha para o grupo, então ele está qualificado a receber ajuda dos mestres de sabedoria, da grande fraternidade branca, que vai mexer, acelerar esse desenvolvimento dos nossos corpos para ir em frente, cair fora daqui. Ou nem é para cair fora daqui. Os mestres também, eles vão subindo, tá? Alguns ficam aqui, daqui a pouco eles têm que ir embora. E precisa de gente nova para entrar no lugar deles. Então esse é a gente se qualificar para essa aplicação do cetro de iniciação. Esse método de aplicar cetro de iniciação, ele não é normal. Isso aqui muita gente na teosofia não explica isso. O sistema solar anterior, isso não era normal, mesmo dentro desse sistema também, quando a gente está falando através de ondas e cadeias e tudo mais, nesse momento propício que nós estamos vivendo, que é aquele momento em que o Logos planetário está em encarnação física no globo D, globo A, B, C, D, E, F. O Logos planetário está encarnado no planeta Terra, o Logos planetário do nosso sistema. Ele está ali, então é um momento em que ele resolveu fazer yoga. É uma yoga onde ele entra em meditação profunda e começa a trabalhar as consciências menores que estão dentro dele e aplica esse cetro de iniciação. Então é uma oportunidade da gente recuperar um tempo que nós perdemos, tanto no sistema solar anterior, quanto na evolução do próprio planeta Terra. Na cadeia anterior, nós também entramos em umas frias aí, que a gente vai falar isso mais para frente no curso. Então é a hora que a gente pode se qualificar e recuperar o tempo perdido dentro dessa evolução. Se é que isso é tempo perdido, tá, gente? Se a gente chama de tempo perdido, é que a gente está dizendo que o Logos solar não é onipotente, onipresente, onisciente. Tá? Ele usa essas coisas ruins para produzir alguma coisa. Então, não necessariamente são coisas ruins. São coisas ruins de acordo com o ponto de vista do indivíduo. Do ponto de vista do grupo, certas coisas que estão acontecendo dentro do sistema, que são coisas ruins quando a gente olha do ponto de vista da civilização, do ponto de vista da raça, do ponto de vista espiritual é solução. Olha, gente, muda tudo. Quando a gente entende isso aqui, no curso, mais para frente, a gente vai falar sobre isso. Uma guerra mundial. Ela foi feita, planejada e aconteceu. É, como se diz, uma coisa terrível do ponto de vista da humanidade. Mas, ou da humanidade ou do ser humano, mesmo de alguns animais também. Mas se isso não fosse feito, os problemas seriam muito maiores. E a gente não consegue entender os porquês dessas coisas. Então, os porquês disso vão aparecendo à medida que a gente vai estudando, refletindo, verificando, fazendo comparações e começa a fazer meditação. Então a gente começa a entender que mal como mal é uma coisa que não existe. É desconhecimento daquilo que está acontecendo. Então vamos nos qualificar, gente, tá? Então, até que a raça nossa se torne clara e evidente, a gente tem que aceitar quem? A gente não sabe, a gente não sabe ler os registros akáshicos, a gente não consegue conversar com o nosso eu superior, não consegue conversar com a nossa mônada, então a gente não tem essas características, então é a hora da gente aceitar as informações daqueles que sabem, tá? Então, mais tarde, à medida que a gente tem aquilo que é chamado fé no mestre, a gente acredita nele, então
vai comprovar todos esses ensinamentos. Infelizmente, esse tempo ainda não chegou, exceto para uns poucos. Quem esses poucos aí? Se você vê do ponto de vista de um Buda, de um Cristo, de um mestre de sabedoria, do próprio mestre do Alcu, que está passando tudo isso aqui, tá? É neles, a gente acredita. Vamos botar fé, vamos, né, cegamente, tá? Veja o ensinamento. Volta agora no Kalama Sutra, primeira aula do curso. Volte lá no segundo slide, ou terceiro slide da primeira aula, onde está o Kalama Sutra do Buda. Tá? A gente vai avaliar, mas se a gente achar que está tudo bem, então agora é a hora de trabalhar. Então é isso aí. Tá? A gente vai se tornar, a gente vai ter certeza de que isso aqui está correto, mas por enquanto a gente não tem como comprovar, então a gente tem que escolher realmente aqueles mestres que nos ensinam certas coisas e que vale a pena ser seguida. Uma boa dica: o mestre, bom mestre, é aquele que não ensina você do ponto de vista do indivíduo. Ele ensina para que você alargue o teu conhecimento sempre para o ponto de vista do grupo. E os grupos vão mudando e vão crescendo com o tempo. Então, assim vai o trabalho que nós estamos falando, tá? Sobre a natureza dos centros, tá? Vamos falar sobre os centros, mas aqui, nessa obra, aqueles ligados à evolução quíntupla do homem. Evolução quíntupla significa evolução plano físico, plano astral, plano mental, plano búdico e plano átmico. Esses 5 planos é onde o plano átmico é o nirvânico, é a nossa meta. A meta para a 5ª iniciação é a consciência do nirvana. Então, só vamos trabalhar aqui, vamos estudar esses centros ou chakras ligados a essa evolução que vai chegar até a 5ª iniciação. Né? Ao fim da peregrinação, né, o homem, aqui o homem no sentido de a mônada, atravessou 5 reinos da natureza, tá? Que são mineral, vegetal, animal, humano e espiritual. Atravessou tudo isso aí. Então você vê, até chegar no reino humano, nós estávamos naquilo que eu chamei involução. Agora nós estamos na evolução. É hora de caminhar em direção à luz, para que a nossa sombra nos siga, não nós seguir essa sombra. Embora, como eu posso dizer, a gente no fundo tem que abraçar a nossa sombra e levar ela na marra, assim como ela nos levou na marra para entrar na materialidade. Foi assim, isso é imposto. A mônada, ela entrou em uma fria aqui nesse mundo. Mas, tudo bem, tinha que entrar, é uma fria do ponto de vista da gente aqui nesse mundo complicado. Mas é uma solução do ponto de vista da mônada. Porque ele está desenvolvendo agora, vai ter desenvolvido plena consciência em 5 planos: físico, astral, mental, búdico e átmico, que é o nirvânico, por meio de 5 sentidos: audição, tato, visão, paladar e olfato. Parece que é simples, né, gente? Que a gente tem esses 5 sentidos. A gente não para pensar, tá? O sentido está desenvolvido no corpo, está aqui. A gente ouve, a gente tateia, a gente enxerga, a gente sente o sabor e sente o aroma. Está tudo desenvolvido. Mas no começo, quando entrou na involução e veio até aqui, a mônada não tinha veículo de manifestação que tinha esses 5 sentidos desenvolvidos. Foram desenvolvidos passo a passo
durante o primeiro sistema solar, durante o segundo sistema solar. É um processo muito lento, mas a gente passou por tudo isso. A gente sabe disso. O desenvolvimento da forma humana está bom. Falta o quê? Dominar ele. Não acabou, mas é assim mesmo, tá? Então é desse jeito. Se você pegar um bebê, o primeiro sentido que um bebê desenvolve é a audição, tá? Vai por aí afora. Agora, a gente desenvolveu, quando a gente der a aula de cosmogênese, vai ver aqui é rondas e cadeias. As cadeias planetárias, a primeira cadeia planetária que nós passamos como mônada era dentro de uma nebulosa. Dá para entender o que é uma nebulosa? É fogo puro. Como é que a gente ia sobreviver naquele esquema lá? É difícil, né? Então, quando chegar agora na quinta ronda, que nós estamos agora na quinta ronda, na quarta ronda, for alcançado, 3/5 da família humana vai atingir esse ponto, vai ter os 5 sentidos funcionando e nos 3 mundos, né? No mundo físico, astral e mental, deixando 2 planos para serem subjugados na 6ª e 7ª ronda. Tem gente que já, às vezes eu assisto, hoje eu quase não assisto mais, mas na época eu assistia a palestra, achava que 3/5 é muita coisa para a família humana. Se a gente olhar que 8 bilhões de pessoas encarnadas, 3/5 vai atingir lá, realmente, se a gente olhar a qualidade média do ser humano aqui, a gente vai ver que realmente está difícil separar 3/5 como aprovado, né? Mas depois vem as intuições, né? Ele está se referindo a 3/5 da família humana, mas não é a família humana encarnada, não. É toda a família humana, todas as mônadas humanas que estão dentro do esquema Terra, tá? Então aí muda tudo. A gente não tem a menor ideia como é que é a média evolutiva das mônadas humanas dentro do planeta Terra. A gente tem uma ideia da qualidade do homem encarnado do planeta Terra. Se a gente olhar a qualidade do homem no planeta Terra, falar que 3/5 vai ser aprovado é ser muito otimista. Mas ele está se referindo não a esse homem, está se referindo às mônadas. Então, é um outro ponto que a gente tem sempre que relativizar quando a gente entende ou ouve essas coisas. Então, as 2 últimas rondas, em qualquer ciclo planetário, tá? Eu preciso dar aquela aula que eu falei de cosmogênese para deixar isso claro de uma vez por todas, tá? Não vai demorar, não. Então, as 2 últimas rondas, e assim como as 2 últimas raças raízes, são para sintetizar. Ou seja, as 2 últimas rondas e a 6ª e 7ª raça é fim do Manvantara, tá? Já está no fim. A função é reunir, sintetizar tudo que foi conquistado nesses ciclos, desde o momento que começou o Manvantara deste sistema solar, ou o Manvantara desse planeta Terra, que na realidade o Manvantara que afeta mais a nós é o Manvantara do planeta Terra, tá? Que é um ciclo menor do que o ciclo do sistema solar como um todo, tá? Então as 2 últimas é síntese, onde, eu já falei isso aqui em outras aulas, né? O 1 vira 3, que vira 7, que vira 10. O 10 vira 7, vira 3, que vira 1, volta à origem. Então é isso que a gente está colocando aqui para entender esse negócio das últimas ondas. Então, nesse atual sistema solar, para o logos planetário, a síntese vai acontecer no plano Adi, que é o primeiro plano manifestado do sistema solar, tá? É lá, para o logos. E para a mônada, a síntese não é no plano Adi, é no plano monádico,
Porque o plano AD é o plano da consciência solar. O segundo plano é o plano monádico, é onde as mônadas estão sintetizadas. Então é lá que a mônada extrai e acumula todos os frutos que ela atravessou durante todo esse tempo que nós estamos falando aí. É algo parecido com o Devakan. Quem estudou o curso básico, quando eu falei sobre o enigma da morte, vai ver que lá que nós morremos também, fisicamente, morremos no astral, morre no mental concreto, entra no Devakan. Então o Devakan é uma espécie de pralaya só para os seres humanos, nem é para a nossa mônada. A mônada continua lá no plano monádico. Esse Devakan, ele acontece no plano mental ainda. Mas é algo parecido que a gente tem que entender o que é o plano sintetizador. Para o Logos, para a mônada, eu acrescentei aqui agora, quando a gente coloca no caso da personalidade ou do nosso eu superior, tá? Então, quando chega ali no Devakan, também é uma mini sintetização. Tá? A gente só vai tratar dos centros relacionados à evolução dos corpos sutis, tá? E não com os relacionados com a evolução do corpo denso. Por que nós não vamos tratar dos centros para a evolução do corpo denso? Porque nós já fizemos isso. Tá? Foi o sistema solar anterior, o sistema de Brahma. Foi lá nesse sistema solar anterior que nós desenvolvemos todo o nosso corpo denso. Depois a gente, quando chegar na aula de cosmogênese, a gente vai ver que a gente está sempre recapitulando isso, tá? Quando a gente pega a cadeia planetária, tem cadeia 1 até cadeia 7. A cadeia 1 é a primeira, a segunda repete o parte do plano da 1. Depois vem a cadeia 3, que a primeira ronda recupera aquilo que aprendeu na anterior, a segunda ronda, aquilo que aprendeu na segunda. E quando chega no nosso caso aqui, por exemplo, que é a quarta ronda, as 3 primeiras rondas, nós recapitulamos a primeira, segunda e terceira cadeia. E só agora começou a primeira ronda, efetivamente, do nosso planeta. Por isso que é importante eu dar uma aula aqui de cosmogênese para deixar isso claro de uma vez por todas. Tá? Então, vamos tratar do centro relacionado aos corpos mais sutis, mas tem um, tá? Que nós vamos trabalhar nele também, que é o centro da base da coluna vertebral. Ele tem um efeito físico, tá? Tem outros centros abaixo do diafragma, os de procriação, esplênico, isso aí, não vamos trabalhar neles, mas o básico sim. Por quê? Porque ele é a sede da Kundalini, que está presa lá, então a gente vai ter que, de uma forma ou de outra, trabalhar nele também, tá? Então, aquele que é localizado no plexo solar, ele é o mais importante do corpo, mas sob o ponto de vista do plano astral. Tá? O centro, o base na coluna vertebral é o mais importante do corpo físico. O do plexo solar, ele é mais importante do ponto de vista do plano astral. Aquele que está na garganta é o mais importante do ponto de vista do plano mental. Agora vamos entender, gente, quando eu falo do ponto de vista do plano físico, nós temos uma consciência física, nós temos uma consciência astral, nós temos uma consciência mental e somos a somatória das 3 no nosso corpo causal. Então nós temos essas 3 características a serem trabalhadas, tá? Então, o trabalhar no básico continua aqui em função da Kundalini, mas os outros são em função do que nós falamos aqui. Tá? Então, aquele na região do coração, tá? Agora a gente já subiu, chegou aqui acima do diafragma, ele está muito relacionado, tem um elo muito forte com o plano búdico. Por isso que a intuição, quando entra realmente em nós, a gente acha que ela entra na cabeça, a intuição não entra na cabeça, ela entra no coração. Por quê? Porque é o centro cardíaco que está aqui, que tem uma conexão com o búdico, que é o plano intuicional. Né? Então, aquele que está acima do alto da cabeça é a coroa,
tá? Ele tem uma relação muito forte com o plano átmico, que é o plano átmico é o mesmo plano nirvânico que a gente chama aqui também, tá? Então, não vamos tratar dos centros inferiores de geração, nem com o baço, com o prana, até porque nas aulas anteriores nós já falamos sobre eles bastante, não precisa mais repetir, tá? Agora vamos parar por aqui, que já são 9 horas e 35 minutos, tá? Depois a gente fala, a partir desse ponto aqui, vamos falar um pouquinho de cada chácara, mas não vamos falar muito não isso aqui, vamos sempre entender que o mais importante para nós agora é os chakras e os centros do ponto de vista mais do nosso aspecto espiritual e não do nosso aspecto material. Vou ver com a Neide aqui se nós temos perguntas e depois a gente vai continuar na próxima aula ainda sobre os chakras. Jobe. O Jogo é sempre o primeiro a fazer pergunta. Ele fica de plantão lá para meter pergunta em cima de mim. Legal, Jogo. Tudo bem, tá? A participação de todo mundo é sempre importante, tá? Para mim também, tá? Jogo pergunta, poderia explicar as leis da atração, economia e síntese do ponto cósmico no corpo humano? Enquanto você entender que você é uma pessoa, você não vai entender de jeito nenhum, principalmente a síntese do ponto cósmico. Então, a gente vai ter algumas noções sobre isso, sobre a lei da economia, tem um capítulo inteiro do livro que eu vou explicar a lei da economia passo por passo. Você está pedindo para mim adiantar uma coisa que eu não quero adiantar agora não, Ju, mas paciência que nós vamos falar ela. A lei da atração nós já podemos falar sobre ela. Aliás, já falei diversas vezes aqui, tá? Porque atração e repulsão, ela acontece no nível atômico, mas ela acontece também no nosso nível de consciência ainda, tá? Essa lei de atração e essa lei de repulsão, nós ainda usamos ela de um ponto de vista muito egoísta, tá? Porque nós sempre trabalhamos em função do indivíduo, não do grupo, tá? Não vou falar muito sobre isso não, Ju, mas é mais ou menos isso, tá? E do ponto cósmico, nós só vamos falar sobre o ponto cósmico, efetivamente, quando a gente tiver a nossa consciência um pouco mais elevada. Não dá para falar muito sobre isso agora não, Ju, vou ficar devendo um pouco, mas depois eu penso um pouquinho e vejo se dá para colocar algumas coisas aqui para completar o que você está falando aqui, tá? Mas não está fácil de falar sobre isso não, porque é muita coisa numa pergunta só. Como podemos aplicar essas leis no nosso corpo do dia a dia? Não falamos aqui agora há pouco sobre o que nós temos que fazer para a gente escapar do círculo não se passa aqui. Falamos de todos esses pontos. A aula de hoje, se você der uma recapitulada lá, você vai ver que as leis, o que nós temos que fazer ali, já foi relatado aqui, todas elas, Jubi, tá? Não sei se preciso repetir de novo, porque a pergunta tua foi no começo da aula e durante a aula a gente praticamente respondeu a tua pergunta, tá? Robson, essa aula me parece com apresentações que às vezes assisto sobre física e astrofísica. O problema dessas apresentações sobre física e astrofísica é que elas são voltadas muito para o lado Prakriti. E nós estamos falando aqui, puxando mais para o lado Purusha, tá? Os dois são complementares, tá? Eu não sei o que você assistiu aí para te comentar alguma coisa sobre ela, tá? Mas pelo que eu vi até agora, quando eu assisto esses assuntos aí, até de física quântica, às vezes eu estudo um pouquinho também, eu vejo que o foco
é voltado sempre sobre o lado prakriti, sobre o lado matéria, e não sobre o lado espírito, que é a causa de tudo isso aí. Então, onde nós estamos hoje, Robson, a gente tem que procurar o porquê, a causa dessas coisas, e não só o efeito. Eu vejo que realmente a maioria daquilo que eu vi fala sempre sobre o efeito. É hora de falar sobre causas. Robson, mais uma vez, o livro O Homem de Onde e Como Veio e Para Onde Vai, Charles de Bitter, dá uma noção sobre essa aula. Estou lendo. Olha, eu já li, já fiz até curso sobre esse livro, tá? Eu vou dizer que o meu modo de enxergar hoje ultrapassa realmente esse ponto aí. Esse ponto, tá, volto a dizer, ele é legal, mas o Leadbeater, hoje na minha forma de entender, ele era claro e evidente. Ele não era um sensitivo no sentido de inspiração, como a Blavatsky era, por exemplo, era inspirada. O Leadbeater ele tinha o lado paranormal tremendamente desenvolvido. Mas depois a gente vai ver algumas obras que a gente vai vendo aí, vai perceber que enxergar realmente o que está no Akasha é uma coisa. Interpretar o que está no Akasha é outra coisa totalmente diferente. Então, esse lado, hoje, como eu entendo hoje, é válido, é um livro razoavelmente bom, tá? Mas ele dá uma ideia da evolução, sim, mas eu tenho o pé um pouco atrás hoje. Aliás, no mesmo nível desse Homem de Onde Veio, eu ainda prefiro o livro O Sistema Solar. O Sistema Solar é do Major, como é que ele chama? Ah, estou ficando velho. Não é o Palmer? Alguma coisa Palmer, não é? É quase isso. Mas você procura lá, o Sistema Solar. O Sistema Solar, ele é mais prático do que esse, o Homem de Onde Veio para Onde Vai. Mas também, hoje, quando principalmente depois eu tenho 3 anos, ou um pouco mais de 3 anos, que eu estou batalhando em cima dessa obra agora, um tratado sobre o fogo cósmico. Tem uma série de coisas que eu aprendi que não está em desacordo, está além desses ensinamentos do Leadbeater. O outro é Arthur Powell. É isso mesmo. Arthur Powell, que eu falei, o Sistema Solar. Mas é legal, tá, Robson? É um livro interessante. Dá uma procuradinha no Sistema Solar do Arthur Powell, que também é legal, tá? Mas, se você der um bom trabalho em cima dessa obra aqui, um tratado sobre o fogo cósmico, você vai ver que ela vai muito mais além do que eles falam. Fátima, uma mônada solar individual pode sair do sistema e evoluir mais rapidamente em outro sistema solar? Pode, mas não é isso, tá? Veja bem, quando a gente fala em mônada, a gente tem que entender a mônada, e eu estou encarnado. Por trás de mim, lá no plano monádico, tem uma mônada que é ela que criou todos esses veículos de manifestação. Então, a mônada está em processo de evolução dentro do sistema solar. A mônada, com a consciência que ela tem lá no plano monádico, ou acima disso, ela é Deus. Ela não tem o que evoluir de acordo com os nossos conceitos. A evolução dela é cósmica, uma coisa que a gente não tem muita noção. Então, quando você fala em mônada solar individual, primeiro, toda mônada é individual. Mônada é uma abstração, é a menor partícula inteligente, vamos dizer assim, não é bem inteligente, de Deus. Então, Deus no microcosmo é representado pela mônada. Deus no macrocosmo, ele é representado por Brahma, Vishnu, Shiva,
e vai lá para cima, tá? Mas a mônada, ela é divina no plano dela, ela não está em evolução. A evolução dela é dentro do plano de manifestação. Então, quando você fala aqui, se uma mônada solar individual pode sair do sistema e evoluir mais rapidamente em outro sistema solar, você tem que olhar que o que está em evolução é os veículos que ela cria. Ela em si, não tem muito para a gente falar sobre a evolução da mônada, que está além daquilo que a gente entende, tá, Fátima? Que mais aqui? A Fátima Navô ainda fala, o círculo não se passa no homem, é o ovo áurico. Dentro do próprio homem, nós temos diversos ciclos, não se passa. O homem no plano físico não tem consciência do plano astral. Então, para a consciência do homem no plano físico, o círculo não se passa é entre o plano físico e o plano astral. Se você olhar você como uma alma, como um eu superior, o eu superior transita livremente no plano da mente, no plano astral e no plano físico. Ou seja, o círculo não se passa da tua consciência como um eu superior, não é entre o físico e o astral, é entre o mental e o búdico. Ou seja, já te citei, 2 círculos não se passa. Se você olhar a tua mônada, que está lá no plano monádico, ela também está encarcerada dentro do círculo não se passa solar. Ela não pode sair do círculo solar. Então, como é que eu vou te falar que é o ovo áurico? Mas tem que entender que, na realidade, esse ovo áurico varia de acordo com o grau de consciência de cada um. Então, não procure nunca usar posições muito duras, tá, sobre essas coisas. Tudo é relativo. Não tem nada absoluto nesse mundo físico. Tudo é relativo, tá? Então, o ovo áurico também é relativo, tá? A gente está falando aí, tudo bem, Fátima? Robson está falando só Fátima. Eu entendi desde outras aulas que são vários tipos. Foi exatamente o que eu acabei de falar, Robson. É isso aí, tá? Então, dentro do sistema solar, o maior círculo não se passa é o próprio círculo do sistema solar, que pega os 7 planos: físico, astral, mental, búdico, átmico, monádico e adi, ou plano espiritual. Os logos solares e os logos planetários, eles têm trânsito em todos eles. Então, o círculo não se passa. O nosso, para a consciência dos logos, não existem. Jove voltou aqui. O que é o trabalho de transmutação? É esse trabalho de você voltar cada vez mais para a tua origem. Isso é alquimia. Alquimia e transmutação. Tá? Então, é alquimia interior, Jove. Onde você está não no círculo involutivo, você está no círculo agora evolutivo. Você está no ciclo evolutivo. Então, cada vez que você vai ampliando a tua consciência, você está transmutando. Andréa Fernandes, o que acontece com os seres encarnados sem alma depois que passaram pelas 3 mortes, física, astral e mental? Sobra alguma coisa ou eles apenas desaparecem, já que não tem alma? André, esse tema é o tema da 8ª esfera. É o tema do Avicii, seres sem alma. Seres sem alma são aqueles seres que vai até o plano mental. Tem corpo físico, pode ter corpo físico, pode ter corpo astral e pode ter corpo mental. Acima da mente, eles se desligaram totalmente. Os princípios superiores, que acima da mente é a mônada, se desligou totalmente esses seres. Então, ele passa pelas 3 mortes, física, astral e mental, já tem que encarnar de novo, física, astral, mental, ou só mental, ou mental astral, ou mental astral física, é onde eles trabalham. Esses são os magos negros, tá?
Normalmente são eles. Mas os magos negros ainda não se desligaram totalmente dos princípios superiores. Eles podem se recuperar. Mas esses seres que você está falando aqui, ó, seres encarnados sem alma, então isso significa que se desligou de Budi, se desligou de Atma. Então vai o quê? Vai ser destruído. No fundo, tudo vai ser destruído, tá? Só que, no caso daqueles que estão na evolução ligada aos princípios superiores, tudo aquilo que você tem de aprendizado nesse mundo aqui, fica armazenado lá na mônada. Ou seja, a mônada aprendeu a dominar o mundo. Agora, no caso daqueles seres que não têm alma, fica ali astral, físico, astral, mental, mental, astral, físico, fica ali, não vai nada para a mônada. Ou seja, a mônada está perdendo tempo. Está lá, não tem. Então, esses são os seres sem alma. Oitava esfera vão ser destruídos, sim, mas é uma destruição definitiva, tá? Para os veículos, não para a mônada. A mônada é imortal, tá? Vamos com calma que é por aí. Tá? Terceiro, como os elementares conseguem voltar a ter corpo físico após a morte, já que o fio de Antakarana foi rompido? Aqui já está em um erro grave aqui, Perseu. Elementares são seres que realmente da evolução dévica, não são da evolução humana, são da evolução dévica, e eles vivem realmente todo o período de um sistema solar, eles vivem ali normalmente entre o plano etérico e o plano astral. É só ali que eles estão. Eles são matéria desses dois planos, do éter e do plano astral. Eles não têm uma conexão ainda criada mais para cima, então eles não têm Antakarana. Antakarana é desenvolvido na evolução humana e não agora, tá? Então os elementares conseguem voltar a ter corpo físico, eles sempre têm, tá? Eles não morrem, eles são da evolução dévica, eles são matéria. Eles não são espírito. Então, como eles são matéria, a matéria é tão divina ou é tão eterna quanto o próprio espírito. Então, eles são eternos, eles não vão morrer. O que no nosso caso acontece é diferente. A nossa evolução que nós estamos nos referindo não é a evolução material, isso já aconteceu. Nós estamos não na área involutiva, no ciclo involutivo, mas sim no ciclo evolutivo. Então nós estamos voltando para aquele que nos originou, uma mônada, é o retorno para a mônada. Os seres elementais, eles ainda não têm mônada, eles são essência elemental ou essência monádica, tá? Então é mais ou menos isso. Então como é que ele refaz o corpo mental, astral, físico, sem a participação do ego superior? Se você olhar o nosso próprio, dá uma olhadinha de novo, numa aula do curso básico, Perseu, que eu falo o milagre do nascimento. Mesmo nós, para criar um novo veículo de manifestação, o nosso eu superior não sabe criar um corpo para manifestação. Quem cria são seres da evolução dévica. Eles criam todos os nossos veículos mental concreto, o astral, o etérico e depois, inclusive, o corpo físico. E só entrega esses corpos construídos para o eu superior, que você está falando, mais ou menos lá quando a gente completa 7 anos de idade. Ou seja, nós não sabemos fazer, nós como nossos eu superior. Nós ainda não aprendemos a fazer os veículos. Nós dependemos dos devas para fazer isso para nós. Então, dá uma olhadinha nessa aula, o milagre do nascimento, que eu falo bastante sobre isso lá, tá? Sideriuso Mago, caí aqui, estava em outro canal. Já que estou aqui, vou perguntar, o comunismo é uma ideologia do Demiurgo? Eu não vou responder não, tá? Eu já dei minhas explicações que eu não respondo isso aí, tá? A razão é muito simples, tá?
quando eu dou um curso, ele fica lá no YouTube, anos, eu tenho cursos lá que tem mais de 10 anos. E esse negócio de comunismo, isso aí é momentâneo, tem uma hora que é de um jeito, outra hora, então não tem, eu não posso me envolver numa coisa que depois eu vou deixar lá. Eu não me importo, não é questão de se importar, a gente quer aquilo que Deus quer, tá? E tudo que acontece nesse mundo é Deus quem faz, seja bom ou seja ruim, tudo é Deus que faz, só que bom ou ruim é de acordo com o conceito humano, e o conceito humano de bom e ruim, desculpa a palavra, mas é uma merda. Não sabe o que é bom, o que é ruim. Tá? Então a gente tem que aprender realmente o que é bom e o que é ruim do ponto de vista espiritual, não do ponto de vista material. Então eu não posso realmente entrar nisso aqui, que eu fico até meio nervoso, porque de vez em quando aparecem essas perguntas para mim e eu já me estrepei em responder isso antes. Gilvan, já estamos no segundo livro? Não, estamos no primeiro livro ainda, tá? Na metade do primeiro livro, hein? Você tem uma noção de como vai ser longo esse negócio. Edson está falando sistema solar do Arthur Paulo, é isso mesmo, tá? O Perseu falou a mesma coisa, é verdade. O Perseu está me chamando a atenção aqui. Eu não estou falando de elementais, estou falando de elementares. Eu acho que alguma coisa você está falando. Elementares, não conheço nem essa palavra, Perseu. Olha, tem duas coisas. Uma coisa é essência elemental, isso é matéria. Outra coisa são elementais. Elementais são fadas, gnomos, esses seres da evolução dévica, muito acima da essência elemental. Essa é a diferença básica aí, tá? Então, elementais, pelo menos no linguajar que eu estudo, tá? Elementais são seres da evolução dévica, fadas, gnomos, ondinas, é isso aí, tá? E esses são os elementais. Elementares é essência, é matéria totalmente isolada, sem nenhuma, sem criar formas. Os elementais, gnomos, fadas, isso aí, eles já são formas dentro da evolução dévica, mas são formas. Os elementais é matéria básica. Helena Torre, quem seriam esses seres sem almas? Eu acabei de responder agora há pouco. Seres sem alma são aqueles seres que se desligaram dos princípios superiores. O que é o nosso princípio superior? Atma, Buddhi, Manas. Isso é a nossa alma. Abaixo de Atma, Buddhi, Manas tem a personalidade, que é mente concreta, Manas, depois de Manas é o astral, depois o físico. Então isso é a personalidade. Se a personalidade, que só vai até a mente concreta, corta a comunicação com o aspecto superior, então não tem alma, que a alma é o aspecto superior. Então elementos sem alma são aqueles seres que deliberadamente resolveram se desligar dos princípios superiores e ficar deliberadamente preso no mundo físico, astral e mental concreto. A definição melhor é isso aí. É isso aí. Desculpa, tá? Alguma coisa, às vezes a gente fala o que não deve, mas não tem problema não, tá? É assim mesmo, tá? É o jeito da gente, tá? Namastê. A gente volta aqui mais uma vez na próxima quinta-feira, tá? E vamos tentar continuar, levar isso até o fim, tá? Tem muita coisa para a gente aprender, gente. Muita coisa. Se preparem, tá? Precisa realmente força para levar esse curso até o final. Namastê.